Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 34. O capítulo 34, Deus vai mandar uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Israel tinha sido destruída, acabada, a maior parte dos habitantes de Israel estavam vivendo no exílio, na Babilônia. E aqui Deus manda essa mensagem para os pastores infiéis de Israel que estavam vivendo agora na Babilônia como exilados. Então Deus ainda vai lembrar eles, né, de tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu também foi por parte da infidelidade desses líderes, desses pastores de Israel. Então Deus vai mandar uma profecia contra esses pastores. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou novamente aqui com a sua palavra. Que o Senhor me ensine, que o Senhor me dê instrução, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê a interpretação da tua palavra, para que eu possa falar dessa palavra, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos ver que essa profecia, ela também ela era para aquele tempo e ainda é também para hoje, né? Porque nós sabemos que existem muitos pastores que só se interessam pelo que as ovelhas podem lhe oferecer. Sua gordura, a sua lã, né? Aquelas que são mais saudáveis. Os pastores estão interessados por essas. Não há um cuidado sincero por parte dos pastores nas igrejas. Eles não se importam. Ou seja, aqui Deus vai falar da infidelidade desses pastores que estavam lá naquele tempo em Israel, como também é uma mensagem para nós, para os dias de hoje, que nós vemos também que pastores existem da mesma forma que existiam naquela época. E aqui também nessa profecia o Senhor Deus vai prometer enviar um pastor que era da descendência de Davi para cuidar de cada ovelha, porque pela profecia nós sabemos que este profeta, que este pastor que iria cuidar pessoalmente de cada ovelha era Jesus. E sua vida aqui na terra, o ministério, a sua dedicação, os milagres, os ensinamentos, tudo que foi deixado por ele, deixa bem claro que Jesus Cristo foi um pastor segundo o coração de Deus. E através dele, o Senhor Deus cuida bem de suas ovelhas, né? Cuidou e cuida ainda, porque hoje Jesus não está na forma presente de ser humano, ou seja, fisicamente aqui, como pastor, mas ele deixa o quê? O seu Espírito Santo, provendo amor, esperança, cuidado, cura. Então, há um grande, maravilhoso rebanho, que é a noiva do Cordeiro, que é o povo de Deus, que é cuidado diretamente por Deus através da presença do Espírito Santo. Mas nós também somos aqui, vamos dizer assim, pastoreadas aqui localmente, numa igreja local, por um pastor, que é escolhido por Deus para ser pastor daquele rebanho, que é um rebanho de Deus. O pastor está ali como para conduzir aquelas ovelhas, para alimentá-las, para fornecer proteção através de uma intercessão junto a Deus. Mas nós vemos que muitas vezes hoje os pastores, eles não correspondem a essa figura de pastor que é para ser. Ao contrário, esses pastores, eles olham para as suas ovelhas com interesse, né? Por quê? Porque ele olha para o que aquela ovelha ela pode lhe dar como gordura, como lã, né? Ou seja, se ela tem alguma gordura para oferecer, então aquela ovelha é vista pelo pastor. Quando não, muitas vezes ela é deixada de lado.
Por isso que nós temos que ter bastante cuidado para nós sabermos onde estão esses pastores que estão atuando da mesma forma que foi naquela época. Então vamos começar dizendo assim, o capítulo 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, os pastores se interessam pela gordura, pela lã, eles se vestem da gordura das ovelhas, se vestem da lã que as ovelhas fornecem, mas eles não apacentam as ovelhas. Versículo 4. A fraca não fortalecestes, ou seja, existiam ovelhas fracas ali naquele rebanho, mas o pastor não se preocupou em ver aquela ovelha fraca. Ele diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, ou seja, muitas vezes o pastor tem ovelhas doentes no rebanho, mas o pastor não se preocupa em orar por elas. A quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Ou seja, o pastor muitas vezes tem pessoas quebradas ali dentro da igreja, pessoas que estão enfermas, pessoas que muitas vezes saem da igreja e o pastor não se preocupa em ir lá buscar aquela igreja, aquela ovelha, né? A desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Mas lá no púlpito o pastor está com rigor e dureza. Aí diz no versículo 5: assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Ou seja, aqui Ezequiel começa a denunciar, né, os pastores de Israel, né? Por quê? Porque eles não haviam cumprido as suas responsabilidades de líder, né? Então aqui Deus havia confiado esses líderes, ou seja, tinha confiado aquele povo de Israel para que aqueles líderes cuidassem daquele povo. Mas os pastores haviam se desviado completamente da sua missão e haviam começado a apacentar-se a si mesmo, ou seja, a cuidar apenas dos seus interesses. Aí aqui Ezequiel vai denunciando a ganância desses pastores, né? Que exploraram as ovelhas, para quê? Para enriquecerem, em vez de protegê-la e alimentá-las.
eles eram cruéis com o povo, governando com mão de ferro, sem qualquer consideração pelo bem-estar das ovelhas. Isso pode ser aplicado também nos dias de hoje? Sim. Aqui nós vemos que existem líderes em nossas igrejas, nas nossas comunidades, que também seguem o mesmo exemplo daqueles pastores lá daquela época. Eles não seguem o exemplo de Jesus, que Jesus é o grande pastor, né? O pastor de todas as ovelhas. Porque Jesus ele veio servir em vez de ser servido. Então, nós devemos cuidar, os líderes das igrejas, eles devem cuidar das suas ovelhas como Deus cuida, como Jesus cuida, com amor, com zelo, com compaixão, em vez de explorá-la para os seus próprios desejos egoístas. Então, essa mensagem ela tem um significado muito grande e amplo, não só para os pastores, mas também para nós, para cada ovelha, né? Que nós, como ovelhas também, nós devemos também, somos chamados a cuidar uns dos outros. Na própria comunidade de fé onde nós congregamos, nós também somos cuidados a cuidar uns dos outros, né? A orar também pelos pastores. E Deus, porque Deus é um Deus de justiça. Então, Ele não permitirá que os pastores injustos continuem a governar seu povo impunemente. Ele os julgará por suas ações e removerá sua autoridade. Em alguns casos, Deus vem a tirar a sua autoridade de pastor. Devemos lembrar que Deus é juiz e que a justiça sempre vai prevalecer. Então, nós devemos ver aqui com essa mensagem do profeta Ezequiel que nós devemos orar para que nós possamos ter líderes justos e amorosos, cuidando das ovelhas de Deus com diligência e compaixão. E, acima de tudo, nós devemos lembrar que Deus é justiça, né? A partir do versículo 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo... Pronto, quando Deus vê que os seus pastores que Ele coloca aqui na terra não estão cuidando das suas ovelhas, o que é que Ele faz? Ele diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Ou seja, Deus mesmo é quem vai lá fazer esse trabalho de buscar essas ovelhinhas que muitas vezes elas estão desviadas de dentro das igrejas, né? E que o pastor local, ele não vai lá dar uma palavra para trazê-la de volta. Inclusive, o gancho, né, o pastor de ovelhas, ele tem um cajado, que na ponta do cajado existe um arco de ferro, que é justamente ali para quando uma ovelha sai do rebanho do pastoreio daquele pastor, ele pega esse cajado com a ponta de ferro encurvada e ele vai lá e traz aquela ovelhinha que está desviada. Então aqui Deus está dizendo que quando isso não for feito pelos pastores, então Ele mesmo vai fazer esse papel. Diz, tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na tua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus está dizendo que Ele é quem iria
trazer essas ovelhas de volta, né? Deus não abandona o seu povo. Ele está dizendo que ele não abandonaria seu povo. Ele iria cuidar pessoalmente dessas ovelhas, resgatando elas das mãos desses pastores cruéis, negligentes. E ele prometeu que buscaria essas ovelhas perdidas, onde elas estivessem, mesmo que elas estivessem feridas, mas ele ia lá, cuidava delas, cuidaria delas e as guiaria de volta para o rebanho seguro, né? Porque essa mensagem do profeta Ezequiel, ela tem um poderoso significado teológico para os dias de hoje. Ela nos lembra que Deus é um Deus de amor e compaixão e ele se importa profundamente conosco e está sempre pronto para resgatar e guiar aquela ovelha que está sem direção na sua vida, que muitas vezes se desvia dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes estava numa congregação onde tinha um pastor negligente, não se preocupava com suas ovelhas, e aquela ovelha, ela vai e se desvia, até mesmo atendendo aos apelos do mundo, ao apelo do inimigo. Mas Deus não, Deus vai lá e traz ela de volta, né? Essa mensagem também nos lembra da responsabilidade, né? Porque todos os líderes o líder espiritual de uma igreja, ele tem a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas, né? De buscar as ovelhas perdidas e feridas, guiando-as para um pasto verde e seguro. Assim é o papel de um líder, de um pastor de uma igreja. Ele é o responsável, né? Em trazer aquelas ovelhinhas que estão desgarradas para de volta, para trazerem de volta. Mas quando eles não fazem, Deus faz. Aí diz assim, no versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei à enferma, fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, no 17, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ou seja, Deus havia confiado aos pastores lá de Israel a responsabilidade de cuidar das ovelhas de Deus, mas eles haviam se desviado de sua missão e tinham agora a missão de cuidar apenas deles mesmos. Aí aqui Ezequiel denuncia a ganância desses pastores que estavam explorando as ovelhas para enriquecerem e que eles eram cruéis com o povo de Deus, mas que Deus não abandonaria seu povo. Deus prometeu que julgaria esses profetas. Aí ele diz, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então, dentro da igreja existem ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Nem todas as pessoas que estão dentro de uma congregação, congregando juntas, né, numa comunidade de fé, muitas vezes nem todas elas são realmente ovelhas do Senhor Jesus. Elas podem ser muitas vezes bodes, ou seja, pessoas que ainda não nasceram de novo, pessoas que estão ali por causa de quê? Por causa de um convencimento. Eles foram convencidos a seguirem a Jesus, mas eles não se converteram. Eles não aceitaram a Jesus de coração, eles não tiveram uma transformação de coração. Então, por isso que existem pessoas nas igrejas, existem bodes, existem carneiros, existem ovelhas e carneiros, bodes também. Por isso que ele diz aqui, acaso não vos basta a boa pastagem? Versículo 18, a vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido das águas claras, a vez de turvar o resto com os pés, quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Ou seja, uma ovelha verdadeira, ela vai beber, ela vai comer do pasto que for dado naquela igreja e vai beber da fonte da água da vida. Ou seja, as ovelhas
fiéis a Deus, elas vão se alimentar verdadeiramente do pasto que é fornecido pelo pastor. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhares fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirva de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Davi, ele foi pastor de ovelhas. Aí Deus está explicando que, assim como Davi, assim como Jesus, também foi uma forma de ser um Davi. Davi foi um pastor de ovelhas. Então Jesus também seria da mesma linhagem de Davi e seria como Davi, como um pastor de ovelhas. Aí ele diz: farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade, estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do meu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizaram. Já não servirão de rapina aos gentios e as feras da terra nunca mais as comerão. Habitarão seguramente e ninguém haverá que os espante. Levantar-lhes plantação memorável, nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas não são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ou seja, aí Deus começa a falar que ele é o pastor e que ele vai cuidar das suas ovelhas, né? E que ele daria bênçãos, chuvas de bênçãos para as suas ovelhas, e nenhuma iria sentir fome nem sede. Então, o que é que nós aprendemos aqui nesse capítulo 34, né? O capítulo de Ezequiel 34, ele nos mostra que mesmo nós vivendo em um mundo que está cheio de pastores negligentes, egoístas, que cuidam apenas de si mesmos em vez de cuidar do povo de Deus, onde esses líderes, muitas vezes, eles buscam enriquecer às custas do povo em vez de protegê-los, alimentá-los. No entanto, a mensagem aqui que Ezequiel nos traz, nos lembra que Deus nunca abandona seu povo. Ele prometeu que iria resgatar suas ovelhas das mãos desses pastores negligentes e escolheria novos líderes que cuidariam delas com justiça e amor. Então, muitas vezes nós não podemos nem ficarmos preocupados se, por exemplo, nós estamos numa congregação e existe um líder espiritual negligente, porque Deus com certeza tira ele daquele lugar, porque ele conhece as suas ovelhas, né? Ele resgata elas das mãos desse pastor negligente e concede outro, e traz outro pastor. Assim, Ezequiel também nos lembra, né, que devemos desempenhar, que as pessoas que desempenham esse papel de líder, né, que eles liderem o seu povo com cuidado, com carinho, né? E a mensagem de Ezequiel, que Deus fala através de Ezequiel, é que ele nos lembra da fidelidade de Deus, que Deus cumpre as suas promessas e nunca abandona seu povo. Ele guia as suas ovelhas com justiça e as protegerá de todo o perigo. Então, como cristão, nós devemos confiar em Deus, seguir seu exemplo, amando, cuidando uns dos outros, que ele nos ama, ele cuida de nós, né? Então, quando muitas vezes, se nós estivermos diante de uma congregação, diante de um pastor negligente, nós não devemos nos preocupar, porque Deus tira aquele pastor do seu lugar e vem e coloca outro pastor. Mesmo que nós vivamos nesse mundo onde líderes egoístas, negligentes, busquem seus próprios interesses, mas Deus, ele vai estar à frente, né? Guiando o seu povo. Ele não vai deixar que o seu povo seja alimentado, cuidado por pastores que não estão nem aí. Porque muitas vezes
as ovelhas de um pastoreio que são pastoreadas por um pastor negligente, muitas vezes elas abandonam, elas saem, elas se desviam, né? E eles não estão nem aí e deixam elas, muitas vezes, lá fora da congregação. E o trabalho vai ser para Deus, para trazer todas aquelas ovelhinhas que foram desviadas novamente para o pastoreio. E isso é obra de Deus. Então, nós devemos orar pelas lideranças para que elas sejam lideranças fiéis ao seu chamado e cuidem das suas ovelhas de Deus com amor e diligência, sem estar preocupada com as ovelhas pela sua gordura ou pela lã que elas tenham. Nós devemos orar também pelos membros das igrejas, porque as ovelhas estão ali presentes, muitas estão ali, às vezes existem ovelhas que estão desanimadas dentro da igreja, feridas, né? Então, nós temos que orar a Deus para que Ele possa nos dar pastos verdes, verdejantes, seguros, e um local onde haja proteção de todo o perigo, né? Onde os pastores orem verdadeiramente com fé com o seu rebanho. Então nós devemos pedir a Deus, né? Que Deus possa cuidar das suas ovelhas e use pessoas, líderes religiosos fiéis ao chamado. É isso que a palavra de Deus nos mostrou aqui no capítulo 34, amém?